Bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta para a gente falar um pouquinho dos tipos de mercado financeiro. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho esses mercados? O mercado financeiro atualmente ele é dividido em 4 mercados. Né? São eles. Primeiro mercado em que faz parte, o mercado de crédito. Tá? Depois temos o mercado de capitais, o mercado de câmbio e o mercado monetário. Vamos falar em cada um deles isoladamente para que a gente possa absorver melhor cada um desses mercados. Mercado de crédito. Tá? Nesse mercado, a gente pode verificar que há uma relação direta entre as instituições financeiras, banco e o público. Tá? Nesse caso, como é que ele funciona? O banco ele vai captar recursos do público por meio de depósito, à vista, a prazo e empréstimos de fornecedores. Tá? Este fato é uma característica marcante do mercado de crédito. Os bancos, com o decorrer do tempo, entendem que poderiam oferecer certos produtos para o público para captar recursos. Mas fica flagrante que se um indivíduo abre uma conta corrente, então o banco, de acordo com o perfil do cliente, poderá oferecer cheques, cartões de crédito, cheque especial e outros serviços. Ou seja, ele vai funcionar como um grande prestador de serviço através dessa captação de recursos. O mercado de capitais, que é o outro tipo de mercado, né? Ele visa o atendimento das necessidades de financiamento de médio e longo prazo das empresas de capital aberto. Ou seja, como é que essas empresas elas vão se capitalizar para alguns investimentos futuros. Tá? Então, ele é um mercado regulado pela CVM. E ele estabelece padrões de conduta para os seus participantes. Ou seja, todo o mercado de capitais ele tem um manual de conduta, né, um manual de ética, enfim, ele tem lá um padrão estabelecido para que todas as pessoas que estão envolvidas no processo eles sigam a mesma linha. Para isso, existem as bolsas de valores e tudo mais, certo? A outra coisa também é o seguinte, que esse tipo de mercado, ele faz concessões de incentivos às companhias que procedem à abertura de capital. Ou seja, se eu tenho uma empresa limitada, por exemplo, tá? Ela é uma característica específica própria de uma empresa e que o seu capital ele é limitado, né, ao capital investido pelos sócios. Na verdade, esses sócios eles são cotistas e aí quando ela resolve abrir o seu capital, ou seja, colocar essas cotas em ações e ser comercializado no mercado, ela existe, ela procede a alguns incentivos próprios. Esses incentivos estão relacionados à parte legal, tributário, enfim. Existem algumas concessões voltadas para esse mercado. E como é que funciona isso então? Vamos imaginar que uma empresa, para poder crescer, ela precisa de dinheiro. E aí, ela precisa então de capital de terceiros para que ela possa investir dentro da empresa essa grana de um modo a fazer o crescimento empresarial. Tá? Então, nesse cenário, o mercado de capital, via de regra, ele negocia os riscos de uma empresa para captar dinheiro, tá? E vamos dizer assim, é uma alocação eficiente de poupança que o mercado de ações ele encontra como uma alternativa, uma forte alternativa para essa captação de dinheiro. Já o mercado monetário, mais conhecido como mercado aberto ou open market, tá? É também uma operação, né? Ele engloba com operações de curtíssimo prazo, ou seja, um prazo assim muito rápido, é um dia normalmente. Tá? Então, são operações feitas em poucos dias
e às vezes até de um dia para o outro. Tá? Esse mercado ele executa duas funções. Primeiro, ele aplica os recursos disponíveis de curto prazo e depois ele utiliza o Banco Central, tá? O Banco Central se faz uso desse cara para controlar o nível de liquidez, que é o que? É a medição da capacidade das empresas públicas ou privadas no cumprimento de suas obrigações no curto prazo. Tá? Então ele faz uso desse controle, o Banco Central faz uso desse meio de mercado aí para fazer o controle do nível de liquidez da economia, através de quê? De compra e venda de títulos de curto prazo. Tá? Bom, as instituições autorizadas têm uma carteira de títulos públicos e privados que é o quê? Financiada por terceiros. Esse é o mercado monetário. Por fim, existe o mercado cambial, que ele é o mercado responsável pela troca de moeda entre os países. E aí cria o quê? Uma coisa chamada taxa de câmbio. Tá? E o que é essa taxa de câmbio? É a definição do valor da moeda nacional, da nossa moeda, frente às demais moedas estrangeiras. Ou seja, ele vai pegar e através da oferta e procura de moedas de outros países, dentro de um determinado país, ele vai definir qual é o valor da nossa moeda. Para isso, existe no Banco Central uma coisa chamada Copom, que é o quê? O Comitê de Política Monetária do Banco Central. Tá? O que esse Copom faz? Ele define as diretrizes de política monetária. Tá? Ele define a taxa básica de juros do país. E esse cara, esse Copom, ele é formado por 8 membros da diretoria colegiada. Né? Então, de quem? Do Banco Central. Né? Ele é presidido pelo presidente da autoridade monetária, normalmente presidente lá do Banco Central. Tá? Tem como integrantes um grupo de discussões de chefes de departamentos, consultores, secretário executivo da diretoria, o coordenador do grupo de comunicação institucional e o assessor de imprensa. São esses caras que compõem, então, o Copom. Se a gente for observar, então, a economia como um todo, tá? Uma política de renda, ela interfere na taxa de inflação, pois aumentos de salário geram inflação e demanda. O mercado de capitais tem sua razão na sua poupança doméstica, pois na economia, poupança é investimento. E estes recursos têm ganhos futuros, sendo a cobrança de ações uma das alternativas. Então, pessoal, gostou? Foi esclarecedor? Se foi, eu peço para vocês darem um like lá para mim e ative lá, se inscreve, ativa o sininho para quando tiver novas notificações, para a gente dar uma continuidade aí, dar uma força. Um grande abraço, tá? Para vocês, até semana que vem.